Muito bem, venho por este meio para compartilhar com vocês acerca de uma matéria importante para todos nós, especialmente para os estudantes da Faculdade de Direito e também para as pessoas, qualquer pessoas que querem aprender. Vamos compartilhar as matérias. E por este meio, eu queria aproveitar essa oportunidade para partilhar, sobretudo, a norma jurídica. Em princípio, nós vamos definir o que é a norma jurídica. Conforme Oliveira de Ascensão, a norma jurídica é o critério de decisão, critério de qualificação e decisão do caso concreto. E por isso, nós vamos perguntar, por que não é uma norma de conduta? Não disciplina a conduta? Não. Só o direito que disciplina a conduta, enquanto a norma jurídica é a qualificação, decisão e a solução do caso concreto. E então, já sabemos a norma como a qualificação, a decisão e a solução do caso concreto. E por uma parte, não definimos a norma jurídica como uma conduta, como uma regra de conduta, porque em alguns casos, por exemplo, a norma retroatividade, uma norma que se aplica ao passado. Então, como é que isso seja uma norma de conduta? Não dá, porque a norma de conduta conduz, conduzir, vem do verbo conduzir. Então, isso conduz as pessoas, conduz a conduta humana para o futuro. Mas há norma jurídica que aplica ao passado, ou normalmente nós chamamos retroatividade. E por outro lado, nós também conhecemos algumas normas que meramente qualificativo, que isto não tem nada a ver com a conduta. E então, vamos falar um pouco sobre a estrutura da norma. Nós temos duas estruturas importantes da norma, mas neste caso nós falamos da norma jurídica. Quais são? A previsão e a estatuição. E então, o que é previsão? A previsão é uma situação típica da vida ou é um facto típico que pode acontecer. E dentro da previsão em si, nós temos duas características importantes. Quais são? Uma é a generalidade e outra é a abstração. E então, o que é generalidade? Generalidade, neste contexto, refere-se às pessoas indeterminadas, enquanto a abstração, neste contexto, refere-se a uma situação indeterminada. E por isso, nós começamos a identificar que temos a norma com a sua estrutura. E a norma com a estrutura, na primeira parte, nós temos que conhecer a sua previsão. Mas, repare uma coisa, que a previsão nem sempre acontece ou veio primeiro. Às vezes, a previsão seja no último. Por exemplo, é menor os que ainda não tiveram 17 anos de idade, por exemplo. Então, neste caso, nós já sabemos que a previsão surge depois. Como já falamos, que nós também temos critérios dentro da previsão, em que às vezes nós temos que entender todos os critérios na parte da previsão da norma, e aí nós vamos ver
o facto acontecido, ou seja, um caso que já existiu. Nós vemos, ou seja, olhamos para esse caso e depois nós trazemos esse caso e encaixamos para cada critério. E depois, quando todos os critérios já são preenchidos, então já sabemos que a definição da norma jurídica é o critério de avaliação. Por isso, nós avaliamos esse caso, que esse caso é avaliado por base desta norma, e agora o que vai acontecer é que a aplicação da sua estatuição. O que é a estatuição em si? A estatuição é a verificação da previsão e atribui a sua consequência. Então, o que nós vamos fazer depois da verificação da previsão? É a aplicação da estatuição. É simples na estatuição. Nós aplicamos essa estatuição para essa previsão. Depois de tudo é verificado, depois já é aplicado. O que nós vamos fazer? Conclusão do caso. Por exemplo, o que eu já tenho apresentado por outro vídeo, sobretudo aquela situação de legítima defesa. Aí tem 5 critérios. E que identificamos os critérios e encaixamos o caso para os critérios. Quando todos os critérios já são preenchidos, nós aplicamos a sua estatuição. Estatuição, por exemplo, é ilícito, ou é lícito, ou é crime, ou não é crime. Isso. Vamos ver os vídeos seguintes que nós vamos apresentar mais. Espero que estejam bem e se tiverem algumas coisas para falar, podem fazer alguns comentários, mas isso também me ajuda muito para aprender mais. Muito obrigado e tchau, tchau.